Olá, hoje o Entre Conexões conversa com o professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Antônio Marcelo Jackson. Obrigada por você receber a gente hoje, nesse bate-papo, sobre samba, sobre sua trajetória. Então a gente gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória singular, né, acadêmica. Eu sou um sujeito de subúrbio, né, que até queria ser professor, sem problema nenhum. Com 17 anos cheguei a ingressar numa faculdade particular de Ciências Sociais no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio de Janeiro. Era músico amador, enfim, sempre gostei de música e sonhava até ser músico de verdade. Cheguei a ingressar 2 vezes na Escola de Música Vila Lobos, que é uma escola pública no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Por infelicidade, nas 2 ocasiões eu tive que abandonar, já que a música não me quer, vamos para o plano B, né? E o plano B, vamos lá, anos antes eu tinha ingressado e abandonado um curso de Ciências Sociais, mas eu falei, mas será que é Ciências Sociais mesmo que eu quero, ou será que é aquilo que tinha na minha cabeça verdadeiramente, que era o curso de História? O pai da minha mãe, ele família muito pobre, ele perdeu os pais dele, que seriam os meus bisavós, quando ele ainda na infância, na gripe espanhola, no surto de gripe espanhola. O pai do meu pai também, ele vem, família paupérrima, tá, no interior do estado do Rio, da região de Três Rios. Bom, para encurtar, ele vai servir o exército, ele vai ser da guarda pessoal do Getúlio Vargas, né? Então, quer dizer, e aí essas histórias voltando o tempo todo, né? O pai do meu pai, ele deixou de ser da guarda por causa de um ataque de ciúmes do Gregório Fortunato. Sério? É, uma coisa maluca, assim. Não, pensa bem, crianças ouvindo essas histórias, né? E o Getúlio estava em Petrópolis, meu avô lá na guarda, e o Getúlio desceu lá do palácio, né, do quarto dele, e resolveu puxar conversa com meu avô, né? Uma conversa amistosa, boba, nada demais. Ah, o que você faz? A família e tal, você tem filhos, não tem? E o Gregório ficou num ciúme sem precedentes, porque não admitia que um réu soldado conversasse com o presidente. No dia seguinte, meu avô foi transferido para o Rio de Janeiro. E aí o resto virou história. Quer dizer, eu acabei ingressando na UERJ em 1993, fiz a minha graduação toda lá, a minha turma toda, ninguém conseguiu terminar em 4 anos, todos terminamos em 5 anos, a graduação O acaso, de novo, conspirou no final, fui parar no IUPERJ, no antigo IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Fiz ciência política lá, mas trabalhando com história das ideias políticas, ou mais especificamente história do pensamento político brasileiro, tanto no mestrado quanto no doutorado. E acabou que a minha carreira foi mais para a ciência política, né? Ainda que nessa parte de mestrado e doutorado eu ainda tivesse um pé gigantesco na história. Eu acho que devo ter sido o único aluno do antigo IUPERJ que fez uma tese de doutorado usando os arquivos manuscritos da Biblioteca Nacional, numa tese de doutorado em ciência política, que eu fiz sobre Tavares Bastos, entendeu? Eu usei, eu tinha uma experiência muito grande como paleógrafo, eu trabalhei como paleógrafo durante um bom tempo, aí tem outras histórias loucas na minha vida, desde caçar navio naufragado, eu já fiz. E essa coisa, Luciene, da história e da música sempre tiveram na minha cabeça, né? Isso aí é como se fosse uma dívida, né, que tivesse lá, e essa dívida seria cobrada um dia. E ela foi cobrada quando eu me dei conta, isso lá por 2014, por aí, quando eu me dei conta que, olha, 2016 o samba vai fazer 100 anos. Eu falei, por que eu não faço uma pesquisa sobre isso? Originalmente a ideia era para fazer um livro sobre os 100 anos de samba. Tradicionalmente, os livros sobre samba e sobre música popular brasileira foram produzidos por jornalistas. Você tem poucos casos de obras que foram produzidas por historiadores, tá? Independentemente da qualidade, o objeto do jornalista não é o mesmo objeto do historiador, a metodologia do jornalista não é a mesma metodologia do historiador e assim sucessivamente. Exemplo, em 1916, o senhor Ernesto dos Santos, juntamente com Mauro de Almeida, eles pegam uma música, se eles fizeram a música, se não fizeram, se apropriaram de uma construção coletiva, isso é o que menos interessa. Mas resolvem registrar essa música e botar o nome de samba. O Ernesto dos Santos é o Donga, tá? O famoso Donga, que é uma música pelo telefone. Tá? Então, no dia 27 de novembro de 1916, a Biblioteca Nacional dá o registro para eles, pelo telefone, samba carnavalesco. Então, daí você tem uma data de nascimento, uma certidão de nascimento do samba. Nunca nenhum jornalista perguntou ao Donga por que ele quis registrar.
É uma coisa assim, qualquer historiador chegaria, não, peraí, mas por que ele fez isso? Né? Mas o Donga não, o Donga realmente tinha uma coisa nova, que não é mais uma xixe, que não é uma música nordestina, e que ele resolve chamar de samba. Nenhum jornalista perguntou. Anos a fio, o Donga ali disponível, anos a fio, o cara ali na frente de todo mundo. Sabe, alguns anos depois, o Ismael Silva, da região do Estácio, ele fala assim, olha, eu vi o samba do pessoal da Praça 11, aquilo que o Carlos Sandrone, que é professor da Federal de Pernambuco, e tem um livro maravilhoso sobre isso, que é o Feitiço Decente, onde ele faz uma análise da música mesmo, e tal, do samba desse momento, e o Sandrone chama de paradigma da Praça 11. E aí o Ismael Silva fala, pô, esse negócio que o pessoal da Praça 11 faz, não dá para uma cadência, não tem uma coisa legal, eu quero uma coisa diferente, tá? Que eu quero um samba de sambar andando, tá? Eu quero um samba que me faça sambar, mas em movimento. Mas como é que então seria a batida do ritmo? Aí o Ismael fala, o ritmo vai ter que ser bumbum, praticundum, trucurundum. Essa expressão é dele, tá? Ismael Silva, tá? Que virou o tema da Império Serrano, do famoso desfile de 1982. A última vez que a Império ganhou. Ninguém pesquisou por que de repente esse modelo da Praça 11 foi abandonado e o modelo do Estácio foi rapidamente adotado. Era um problema só estético mesmo, ou seja, precisavam de um samba de sambar andando. Ele estava aí disponível para todo mundo, as pessoas podiam conversar com ele, mas a academia sempre se recusou a descer as raias da cultura popular. E a única coisa que explica a academia não se interessar é o preconceito. E o que me revolta, porque quando você faz esse levantamento todo, você lida com uma quantidade gigantesca de informações que são absolutamente úteis para a historiografia, pouco importando a linha historiográfica que você siga. Os sambas de roda, tá? Todo samba de roda inevitavelmente é herdeiro do paradigma da Praça 11. Ou aquilo que o pessoal da Portela faz muito, o miudinho, tá? Aliás, tem até um samba muito famoso que o Paulinho da Viola gravou, que acho que é do Elton Medeiros, se eu não estou enganado. E o samba, o título é esse, miudinho. Então, é um samba que você samba literalmente numa roda. Você tem um grupo que está em volta, aí vai uma pessoa para o meio, samba ali, depois essa pessoa... Antigamente se fazia isso, né? O cara sai, dá uma pernada em alguém e essa pessoa que levou a pernada é que tem que ir para a roda sambar e tal. Então, esse é o modelo do... É um samba que você mexe fundamentalmente dos quadris para baixo. Já o samba do Estácio, o paradigma do Estácio, de novo, usando a expressão do Carlos Sandrone, e mais uma vez tendo que concordar com o Ismael Silva, é um samba que você movimenta o corpo. Na época era o MPB especial da TV Cultura, que o Ismael diz mais ou menos o seguinte... Ah, é que eu queria o samba do Donga, né? Como é que é? Chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na casa... É isso. Aí ele fala, mas como é que eu vou botar um desfile fazendo isso? Não dá. Sim. Aí como é que é o desfile? Se você jurar que me tem amor... Aí você mexe o corpo todo, entendeu? O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, ai, ai. As batidas das escolas de samba são diferentes. É que há uma tendência de uma pasteurização, né? Uma estandartização violenta por causa dos tempos e tal. Está destruindo a cultura fantástica que tinha. Mas num determinado momento em que não existia essa pasteurização, e aí todas as escolas de samba são derivadas do paradigma do Estácio, vamos deixar claro aqui, né? Realmente aí não há como ser diferente. Até as batidas da bateria eram diferentes. Vários instrumentos musicais que são utilizados hoje são inventados aqui no Rio de Janeiro, né? E são inventados a partir dessas novas necessidades. Exemplo, Bide, Alcebiades Barcelos, é um grande amigo de Ismael Silva, é um dos grandes nomes do Estácio, ele que inventa o surdo, a partir de um latão de banha de 20 litros. Ele bota um couro de cabrito ali, amarra e começa o negócio. Entendeu? Como você vai ter um cara chamado Tio Faustino, que vai pegar o agogô e o afoxé e vai inserir no samba, tá? Vai com modificações.
O João da Baiana vai inserir o pandeiro com modificações. O pandeiro original não é o pandeiro que você conhece, com aquelas platineras, aqueles pratinhos em volta. Ele não tinha nada daquilo, aquilo foi invenção do João da Baiana. Mas enfim, eram coisas ainda muito toscas, muito feitas de qualquer maneira. Até que um dia, um sujeito chamado Hilário Jovino Ferreira, pernambucano de nascimento, baiano de criação e que vai parar no Rio em algum momento lá no final do século XIX, o Hilário vai morar ali na região do Morro da Conceição, ali na Praça Mauá. Queria fazer um rancho de reis, né? Da folia de reis. Só que eu não quero que esse rancho saia no dia 6 de janeiro, que é o dia de reis. Eu quero que saia no carnaval. Tá? Mas eu quero que saia no carnaval com a estrutura do rancho de folia de reis. Vai ter uma mulher carregando um estandarte, vai ter um grupo lembrando tal coisa, fantasias e tal. E aí, sem querer, ele está inventando o bloco de carnaval do jeito que vocês conhecem. E por causa dele, uma série de outras pessoas começam a copiar esse modelo. Tá? E também com essa estrutura, quer dizer, de ter uma porta, que seria a porta-bandeira, né? Aí, por causa de uma certa violência entre os ranchos, isso é verdade, você criou uma pessoa, um homem para cuidar da porta-bandeira, que é onde que alguém roubasse a bandeira, que vai parar no mestre-sala. O curioso do Hilário Jovino é que ele era um sujeito muito galanteador, muito conquistador e tal, e ele se enrabicha com uma mulher chamada Ana, se a minha memória não me trai, só que ela era casada, né? E o marido dela, o Miguel Pequeno, era muito amigo da tia Ciata, né? Que é a famosa tia Ciata e tal, que todo mundo vai conhecer depois que pelo telefone teria sido feito na casa dela, né? E aí, nessa confusão, a Ana abandona o marido para ficar com o Hilário, ela e a Ciata já começam uma rusga com ele, porque todos aqueles que eram favoráveis ao Hilário vão para um lado e vão criar blocos a partir dessa matriz. E a Ciata não vai querer criar aqueles blocos, mas vai fazer as festas na casa dela, porque vai acabar redundando na criação pelo telefone. Quanto à questão da marchinha, aí entra uma terceira personagem nessa história, que é a Chiquinha Gonzaga, né? E aí o bloco pede a ela que fizesse uma música, porque nesse momento, final do século XIX e tal, não existia uma música de carnaval, né? Existem relatos que até Marcha Fúnebre foi tocada no carnaval, né? Valia qualquer coisa, né? E aí ela vai mudar lá uns compassos, uma coisa, e ela vai, no ano de 1899, criar uma primeira marcha carnavalesca que se conhece, que é o Abre Alas, né? É a primeira música de carnaval oficial do país, né? Mas ao longo da década de 1930, você tem uma guerra aberta entre as escolas de samba que estavam surgindo e os ranchos carnavalescos. Os dois não se entendiam, tá? E o domínio era dos ranchos, né? O primeiro desfile, o primeiro concurso que vai parar nas escolas de samba foi um pai de santo chamado Zé Espinguela, que cria no bairro do Engenho de Dentro. Que vai redundar 2 anos depois no primeiro desfile na Praça 11. Esse primeiro desfile financiado pelo Mário Rodrigues, jornalista e tal, que depois vai ser assassinado e que vai acabar, o assassinato dele vai influenciar muito seu irmão, Nelson Rodrigues, tá? Para escrever as coisas que escrevia, segundo o próprio Nelson falava. Em 33 e tal, fica uma briga. Em 35, a Prefeitura do Rio encampa o desfile da escola de samba. Mas os desfiles eram na Praça 11, né? E a área nobre sempre foi a Avenida Rio Branco. E de 35 até 1942, quando finalmente as escolas de samba vencem essa briga, tá? Na Rio Branco eram os ranchos, né? Eram os ranchos de carnaval, eram as chamadas grandes sociedades, aquilo que era um desfile de carnaval. A escola de samba não era, e olha que o samba aí nesse momento já domina as rádios, todo mundo já canta e toca samba e tal. Mas as escolas de samba não. E aí, em 1942, aí sim, você tem a data que aí a escola de samba vence, aí o samba vira uma coisa inquestionável e domina tudo, né? Você começa a criaram escolas de samba em Pernambuco, e um dos grandes nomes que vai barrar a escola de samba em Pernambuco, e vai ter um chilique lá, chamava-se Gilberto Freire. Talvez você já tenha ouvido falar dele. O Freire assumiu a bandeira contra o samba. Conseguiu tomar o território nacional. Mas em Pernambuco ali o negócio ficou sério, ali virou uma questão de guerra mesmo, né? As pessoas, por exemplo, falam muito da bossa nova, né? A bossa nova, que é uma forma de samba. Bossa nova é samba, né? Tem as influências, né? Não é influência, é samba. A batida da samba. O que é a batida do violão do João Gilberto, tá? Nada mais é do que você bater no violão o ritmo do tamborim. Pega a batida do tamborim.
Isso é a batida do violão. Ele vai puxando as cordas nesse... É a mesma coisa, é só isso. Ah, mas aí com a batida da bossa nova, o samba bossa nova, ele elimina a percussão. Sim. Aí você até a bateria fica reduzida, né? Você vai tocar, é uma bateria mínima, não tem instrumento de percussão.